Olá, pessoal. Vamos aí para mais uma aula, dando início aí ao nosso segundo bimestre com o assunto de matrizes. Vamos lá, então. O que são matrizes? Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas, no formato MN, onde M representa o número de linhas que ficam na horizontal e N é o número de colunas que fica na vertical. Qual é a função das matrizes? Relacionar dados numéricos. Então, nós vemos no nosso dia a dia o conceito de matrizes inseridos em diversos assuntos, em diversos contextos, né? Na tabela do futebol, nas notas de alunos, numa lista de compras, comparação de preços, em diversos assuntos a gente encontra aí as matrizes. E por isso o conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também em outras áreas, já que as matrizes têm diversas aplicações, ok? A representação de uma matriz tem essa carinha que vocês estão vendo aí. Este A maiúsculo representa o nome da matriz. Então, as matrizes são representadas por letras do alfabeto, letras maiúsculas do alfabeto. Este A e J, o A se refere ao elemento dessa matriz, então, quando ela tiver letra A maiúscula, o nome dela, seu elemento vai ser o A minúsculo. Se ela tiver o nome de B, letra maiúscula, seu elemento representado pela letra B minúsculo. E o I e o J, que é o número, o I é o número da linha a que este elemento pertence, e o J é o número da coluna que este elemento pertence. Já já vocês vão ver, vai ficar mais fácil a compreensão. E esse M por N é o formato da matriz, onde M representa o número de linhas que essa matriz tem e o N representa o número de colunas que essa matriz tem, tá bom? Vamos ver aí o exemplo de médias das turmas A, B, C e D, na disciplina de Português, Matemática, História e Geografia. A linha, representada pela letra M, aqui nós vemos linhas, nessa matriz nós temos 4 linhas, ok? A coluna, representada pela letra N, nós também temos 4 colunas, neste exemplo. E aqui está a minha matriz representada, que eu tirei aí dessa tabela com a média das turmas. Chamei a minha matriz de A, reparem aqui o A maiúsculo. A matriz está entre colchetes e nós podemos usar ou colchetes ou parênteses, o que vocês preferirem para representar a matriz. E todos os valores que estavam inseridos ali naquela tabela foram agora transportados aqui para a matriz A, tá bom? Então, nós temos ali a representação da matriz. Nós temos aqui destacado para vocês, da matriz A, o elemento A11, que é o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna. Neste caso, o número 8 é o elemento que está na posição, na linha 1, na coluna 1, dessa nossa matriz 4x4. 4 linhas e 4 colunas, ok? Vamos falar um pouquinho aí da representação de uma matriz. Na representação de uma matriz, os números reais geralmente são elementos inseridos entre colchetes, parênteses ou barras, como eu já havia dito. Mais um exemplo aí para a gente ver, ó. A venda dos bolos de uma confeitaria no primeiro bimestre do ano. Então, nós temos lá o produto bolo de chocolate e bolo de morango nos meses de janeiro e fevereiro. Então, no mês de janeiro foram vendidos 500 bolos de chocolate e em fevereiro 450. Já os bolos de morango, 450 em janeiro, 490 em fevereiro. Então, essa tabela aí apresenta dados em 2 linhas, que são os tipos de bolo, chocolate e morango, e 2 colunas, que são os meses do ano aí, janeiro e fevereiro. Por isso, trata-se de uma matriz 2x2, que está representada aqui, chamada pela letra A, e aí vocês podem escolher em usar colchetes,
ou parênteses, ou barras. Ok, pessoal? Retomando. Mais um exemplo aí, pessoal. Produção de bolos. Esse exemplo que nós falamos aí, de bolo de chocolate, bolo de morango. E aí vamos identificar aí os elementos de uma matriz. As matrizes organizam os elementos de maneira lógica para facilitar a consulta das informações. Uma matriz qualquer, representada por M vezes N, é composta por elementos A e J, lembram-se, em que I representa o número da linha e o J, o número da coluna, que localizam o valor, e é isso que nós vamos fazer agora. Tá? Vamos ver aí onde está cada um dos elementos que nós temos aqui na nossa matriz 2 por 2, ok? O elemento A11 é o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna, são os bolos de chocolate vendidos em janeiro, representado pelo 500, ok? O elemento A12, que é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, que são os bolos de chocolates vendidos em fevereiro, 450 aqui é a quantidade. O elemento A21 é o que está na segunda linha, primeira coluna, são os bolos de morango vendidos em janeiro, 450, a quantidade aqui. E por último, o elemento A22, que é o que está na segunda linha, segunda coluna, que são os bolos de morango vendidos em fevereiro, 490 lá, ok? Nós temos aí alguns tipos de matrizes especiais, alguns nomes especiais aí de matrizes. A primeira lá em cima, matriz linha, é aquela matriz que tem apenas uma linha. Nosso exemplo aí, matriz 1, 2, tem uma linha, duas colunas, tá aí a matriz A como exemplo. Nós temos também a matriz coluna, que é aquela que tem apenas uma coluna. Então, o exemplo aí, a matriz B é uma matriz 2 por 1, duas linhas, uma coluna, tá aqui representada. Nós temos também a matriz nula, que é aquela matriz onde os seus elementos são iguais a zero. A matriz C, que está aqui no nosso exemplo, é uma matriz 2 por 3, duas linhas, três colunas. E temos também a matriz quadrada. A matriz quadrada é aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas. A matriz D, tá aí como exemplo, é uma matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas, ok? Nós temos outros tipos de matrizes também. Matriz identidade é aquela que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos, os demais elementos, são iguais a 0. Temos aqui o exemplo de uma matriz 3 por 3. Então, reparem lá, a diagonal principal, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0. Essa é a matriz identidade. Temos também a matriz transposta, é obtida com a troca ordenada das linhas e colunas de uma matriz conhecida. Então, pessoal, o que é uma matriz transposta? Nós temos uma matriz conhecida, está aqui a matriz B, e aí nós determinamos a matriz transposta. O que é a matriz transposta, então? É quando quem era linha vira coluna. Quem era linha antes vira coluna. Mais uma vez, quem era linha vira coluna. Então, exemplo, a matriz B elevado a T é a matriz transposta da matriz B. Reparem aqui que a matriz B era 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Ela virou uma matriz, a transposta é 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas, ok? Então, a matriz transposta é quando eu troco as linhas e essas linhas viram colunas, ok? O que seria a igualdade de matrizes? O nome já fala. As matrizes que são do mesmo tipo e possuem elementos iguais. Quando isso acontece, nós temos aí a igualdade entre as matrizes. Então, lá o exemplo, se a matriz A é igual à matriz B, então o elemento D, que está aqui na matriz B,
corresponde ao número 4, uma vez que elas são iguais, certo? Temos também a matriz oposta ou simétrica. É obtida com a troca de sinais dos elementos de uma matriz conhecida. Então, eu tenho uma matriz que eu conheço e quando eu vou buscar a matriz oposta ou simétrica, eu não posso esquecer de trocar os sinais. Reparem que a matriz A, que era original, virou matriz menos A, e aí eu tenho que fazer a troca de sinal de todos os elementos. Então, olha só lá o exemplo. Quem era 1 vira menos 1, quem era menos 2 vira 2, e o 0 permanece 0, porque o 0 não admite sinal, e isso eu tenho que fazer com todos os elementos, tá bom, pessoal? E aqui embaixo tem uma observação. Se eu for somar uma matriz com a sua oposta, eu vou chegar como resultado aí numa matriz nula, porque se eu for somar qualquer um dos elementos com a sua oposta, o resultado vai ser 0. 1 menos 1, 0. 3 menos 3, 0. Então, se eu somar uma matriz com a sua oposta, o resultado vai ser uma matriz nula, ok? E aí, um exemplo para ajudar vocês a seguirem aí com as atividades dessa primeira semana. Vamos ler lá. Seja a IJ a representação de um elemento de uma matriz, na linha I e coluna J, escreva as matrizes, na verdade, a matriz a seguir. Olha lá, ele pediu para a gente escrever a matriz A, que é uma matriz 2 por 3, tem 2 linhas e 3 colunas, e os seus elementos A e J são regidos por esta fórmula aqui. 2i mais 3j. Como que nós vamos fazer isso, professora? Primeiro eu desenhei aqui a minha matriz, né? O esboço dela, 2 por 3, ó, 2 linhas, 3 colunas, e coloquei os elementos dela aqui, ó, A11, A12, A13. A21, A22, A23. E aí nós vamos calcular os elementos um a um, acompanhe aí comigo, ó. Primeiro elemento é o que está na primeira linha, primeira coluna, então o I é 1 e o J também. Tomando como base aqui o que o exercício me deu, 2 vezes 1, mais 3 vezes 1, 2 mais 3, 5. O próximo elemento, A12, primeira linha, segunda coluna, I e J, certo? 2 vezes 1, mais 3 vezes 2, 2 mais 6, 8. O próximo é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. 2 vezes 1, mais 3 vezes 3, 2 mais 9, 11. Ok? Primeira linha, já encontramos todos os elementos, 5, 8 e 11. Vamos para a segunda linha agora, pessoal. Então, A21, segunda linha, primeira coluna. Então, ó, o I é 2, o J é 1. Então, 2 vezes 2, mais 3 vezes 1, 4 mais 3, 7. O próximo, A22, segunda linha, segunda coluna, 2 vezes 2, mais 3 vezes 2. Então, 4 mais 6, 10. E o último, que é o A23, segunda linha, terceira coluna, 2 vezes 2, mais 3 vezes 3, 4 mais 9, 13. Então, fechamos aí a segunda linha e aqui está a matriz A que o exercício me pediu. 5, 8, 11 na primeira linha, 7, 10 e 13 na segunda linha. Tá certo, pessoal? Então, para essa primeira semana aí, os conceitos, as representações de matrizes, e para as próximas aulas nós vamos falar de operações entre matrizes e os seus determinantes. Um beijo e até a próxima!